A gente tem um caso recente da CPI do 8 de janeiro, se não me engano, que também o governo ficou tentando evitar. Quando ela veio, o governo acabou tomando conta, tinha lá o relator, o presidente, e comandou ali os trabalhos para onde as investigações tinham ou não tinham que ir. Você acha que aqui corre o mesmo risco? O governo e o STF também teve interferência na composição dessas CPIs lá do 8 de janeiro. Com relação à do INSS, certamente esse risco está aí. Agora, o quanto que vale isso? Porque de um lado, você tem um governo que está se esfacelando, que vai se implodir nos seus próprios, por suas próprias motivações. E todas essas motivações são corruptas. Então, a corrupção está consumindo o governo, né? Tem crise em praticamente todas as estatais. Correio, Petrobras, agora INSS, Itaipu, tudo vazamento. Fora as corrupções que já existiam, que eram sistêmicas. Desvios na saúde, desvios na educação, desvios na questão do Bolsa Família e todos os programas assistencialistas. Então isso ainda corria solto. Então o que a gente está vendo é uma completa insolvência do governo, e eles estão deixando de conseguir gerenciar suas próprias crises. Que é isso que ele está fazendo, a grosso modo. Até que ponto se tolera uma crise, as crises de rombos? E qual o impacto político disso? Se o impacto político é grande, então vamos interferir, vamos fazer alguma coisa, remediar. E o outro lado também tem que tomar uma postura, né? O Congresso, os congressistas e os partidos não podem ser cúmplices de uma fraude patente como essa. Então, na minha opinião, se isso indo adiante, tem a possibilidade de acabar com as chances eleitorais do governo assim, de uma maneira avassaladora. Isso a gente já tinha apontado por outras razões. Mas agora com a fraude do INSS, nós vemos aí eu diria que uma pá de cal em cima de qualquer chance da reeleição desse governo. E por que a gente tem que botar isso como pá de cal de uma maneira mais dramática? Porque a esquerda sempre defendeu a Previdência. A Previdência estatal era a bandeira da esquerda desde o século XIX. Eles é que vieram com essa ideia de criar uma Previdência estatal e tudo lá no século XIX. Lutaram todo o século XX, não só no Brasil, em diversos países. Isso é uma bandeira internacional da Internacional Socialista. E nós vemos aqui um governo fraudando a questão da Previdência. Aí você fala assim, mas começou no governo Bolsonaro ou governos anteriores. Mas eles não querem investigar. O partido deles que defendia... Qual o argumento para ser contra a CPI que eles estão... Pois é, por que está sendo contra se por acaso não são culpados de nada? Na verdade, na minha opinião, é exatamente pelo contrário. Então, nós temos que ir a fundo nesse caso, exatamente para demonstrar para a população o que de fato é a esquerda brasileira, o que eles de fato defendem, né? E o que é esse governo e quais são as propostas deles. Mais uma vez, no poder, mais uma vez, temos grandes escândalos de corrupção e de desvios de dinheiro. E agora a conclusão, que eu acho que é mais importante de tudo isso. O sistema previdenciário não funciona. Tem que ser completamente reformado. Completamente. Não é fazer um ajuste, empurrar com a barriga. Isso já vai acontecer. Ou seja, quem hoje acredita na Previdência atual nunca vai receber uma Previdência. Né? Vai ficar diferindo, porque os ajustes futuros vão empurrar as categorias cada vez mais para se aposentarem. Também, né? Tem questão demográfica. Né? Temos um baixo crescimento demográfico. Não só isso. Temos uma geração de trabalho formal. O trabalho vai mudar em 20, 30 anos. Né? A composição do trabalho. Então essa geração de trabalho que hoje fomenta alimenta o INSS vai mudar. Então você vai ter menos pessoas trabalhando da maneira com que o governo quer que elas trabalhem, né? Com CLT e tudo mais, para eles poderem coletar e poderem estar financiando o INSS. Não só isso. Os aposentados estão vivendo mais. A categoria mais idosa está vivendo muito mais. Então você tem toda a tempestade perfeita para que esse modelo previdenciário, não importa, mesmo que você coloque as pessoas mais idôneas no comando, ele não vai funcionar de forma matemática.
ele vai quebrar sempre, vai estar sempre empurrando com a barriga algumas categorias, ao ponto que todas elas nunca vão ter benefício nenhum, isso é inevitável. Agora, alguém está debatendo as saídas alternativas, é isso que a gente precisa fazer em programas como esse. Vamos falar de capitalização individual? Já apontei isso. Vamos começar, como é que faria uma transição do atual modelo para um modelo de capitalização individual privado, em que todo mundo define como se aposentar, com que idade, com que contribuição ele faz, com quantos anos ele faz, por quantos anos ele faz. Então tudo isso pode ser mudado. Agora, precisamos discutir para se tornar uma realidade política, para outros políticos se sentirem à vontade de discutir esse tema mais abertamente. Não basta só um deputado falar que é inevitável e ficar aqui fazendo uma terrorização da população. Precisa ter eco isso, mas olha, acho que o Jean Turco falou muito bem. Com QI de 83, médio, representado também lá no parlamento, esse eco, infelizmente, talvez tenha que esperar uma próxima eleição.